Então, pessoal, nós estamos vivendo na comunidade um tempo muito especial, né? Um tempo histórico, que vai ficar gravado para o resto da história da comunidade. Porque nós estamos em tempo de fundação. Quando a clarificação começou, foi o que nós ouvimos. Mesmo com uma história tão longa, enquanto obra Lumen, e mesmo com mais de 20 anos da graça fundante originária do carisma, nós estamos em tempo de fundação ainda. Estamos engatinhando ainda. Tanto que vocês, postulantes, estavam vivendo, dentro do postulantado, um tempo vocacional, né? Ou seja, os filhos da luz, os consagrados, estávamos junto com vocês, vivendo ainda um tempo vocacional, né? A verdade é essa. E agora a gente vai começar a viver um tempo postulantado. E depois a gente vai entender o que é o tempo noviciado, que hoje a gente chama, por direcionamento da igreja, de discipulado vocacional. E depois a gente vai entender o que é viver a consagração no carisma. Então nós estamos, de fato, ainda em fundação. E vocês fazem parte dessa história. Deus escolheu você, porque Ele quis escolher você. E isso é uma graça de Deus. Por que Ele escolheu você? Porque Ele quis escolher você. Nós somos livres, como o Carmadélio disse ontem. Você tem o seu livre-arbítrio. Mas nós precisamos te dizer, Deus escolheu você. E o que isso significa, né? A gente vai conversar sobre isso. Ontem o Carmadélio falava da reconstrução pessoal. E agora nós vamos falar da reconstrução comunitária. E à tarde nós vamos falar sobre a reconstrução da humanidade. Uma reconstrução que para nós, Obra Lumen, perpassa pela reconstrução comunitária. É através dessa reconstrução comunitária que, enquanto carisma, enquanto vocação, enquanto comunidade, através da nossa oferta de vida e oferta desse carisma que não é nosso, que é da igreja, para a humanidade será reconstruída. Com a nossa simples parcela de contribuição na igreja, mas sim será reconstruída. E a reconstrução comunitária, ela também perpassa pela reconstrução pessoal. Por duas coisas. Primeiro, pelo que você já entendeu muito bem ontem, de que o crescimento ele é interior e não exterior. O exterior ele é consequência do interior. Portanto, toda essa reconstrução também comunitária, na verdade, está dentro de nós. Muitas estruturas estão sendo mudadas. Muitas novidades estão sendo preparadas e construídas. Em termos de estrutura, grandes mudanças na comunidade. Mas a maior mudança e a grande reconstrução está dentro de nós. Mas a reconstrução pessoal, ela também é um caminho para a comunitária, porque a comunidade ela é formada por pessoas. Então só acontece a reconstrução comunitária se acontecer a reconstrução pessoal em você. Um corpo, ele é formado por membros. E não adianta como que nós vamos caminhar até onde nós precisamos caminhar se a perna resolver se separar do corpo. Os braços querem ir, o coração quer ir. Todos os outros órgãos e os outros membros querem ir, desejam, confirmam. Mas se os pés resolvem se isolar do corpo, como que esse corpo vai? Se um membro, se as cordas vocais, se a boca, ela resolve se isolar do corpo. O corpo chega, o corpo vai. Mas quando chega lá é preciso o anúncio. Então a reconstrução comunitária perpassa pela pessoal por conta do seu chamado específico nesta comunidade, que é único, insubstituível e intransferível. Intransferível. Não existe ninguém que possa ser o que você é nesta vocação e neste carisma. Normalmente na igreja, depois a pessoa entra num vocacional e depois ela já vai para o postulantado. Então ela entra no postulantado muito cedo, com 1, 2 anos de comunidade. Como é, por exemplo, no Shalom, né?
Muitas pessoas entram no vocacional, o Carmadelo está acostumado com este processo. Mas quantos anos você já tem de caminhada na Obra Lumen? Quem tem mais de 5 anos, levanta a mão. Quem tem menos de 5 anos, levanta a mão. Só o Berg. Já é o tempo de uma consagração. Não é verdade? Já tem muita maturidade aí nesse coração. Você sabe onde é que você está. Quantas pessoas foram ficando pelo caminho ao longo desses 5 ou 10 anos de caminhada? E por que é você que está aqui? Porque existe uma eleição. Porque existe um chamado. Dando uma explanação bem rápida sobre a reconstrução comunitária, no Retiro dos Conselhos, em agosto, os conselhos rezando logo na primeira noite sobre todo esse período de pandemia, o que Deus nos mostrava, o que a gente podia analisar e perceber da Obra Lumen nesse tempo de pandemia, a gente foi vendo muitas coisas. E aí Deus foi suscitando e foi inspirando esse novo tempo que já aponta, né? Que nós já podemos tocar, que nós já podemos sentir, que nós já podemos ver. Eis que surge uma obra nova, não a vedes? Que foi, por exemplo, a gente percebeu que os pontos mais positivos dessa pandemia, eles estavam aonde Jesus, abandonado e crucificado, era colocado no centro, era colocado no alicerce. Como, por exemplo, abrirmos 13 casas num período tão curto. O desejo de amar Jesus, o desejo de corresponder a esta dor, o desejo de não ficar indiferente, foi impulsionando toda a comunidade. Foi impulsionando uma comunidade de vida a várias pessoas deixarem tudo e abrir as casas. Foi impulsionando uma comunidade de aliança a evangelizar, a se ofertar, a viver. Através da evangelização ser feliz e de tantas outras formas. A comunidade inteira foi abraçando, a comunidade inteira foi sentindo as dores de Jesus crucificado e foi correspondendo, e foi amando, e foi se entregando, e foi se ofertando, e algo que ninguém poderia imaginar aconteceu, porque é a graça de um carisma, que quando se oferta através da sua vida, acontece isso. Mas a gente foi vendo que, aonde ele não era colocado no centro, as coisas poderiam ter sido mais profundas. Aonde a gente percebeu superficialidade, onde a gente percebeu falta de amadurecimento, num tempo de crise, num tempo de deserto, aonde a nossa fé não se baseia em sentimentos, em emoções, em estar com as pessoas, que alegria, que bom, estamos todos aqui. Não, tinha que ser ali, numa câmera, difícil. Numa tempestade, aquelas árvores que não têm raízes, elas são arrancadas. As árvores que têm raízes permanecem firmes. Pode vir a tempestade que for, ela não precisa de sentimentos, ela não precisa de emoções, ela não precisa de autoafirmações, porque o foco dela é Cristo. É Cristo, não são as pessoas, não são as estruturas, não são os retiros, não são os eventos, é Cristo. Cristo. No momento de tempestade, quando a correnteza vem, aquilo que não está fixado profundamente é arrastado e vai embora com a correnteza. Então nós percebemos, a Obra Lumen precisa se alicerçar aonde necessita se alicerçar. A pedra que os pedreiros rejeitaram se tornou a pedra angular. Ali a fonte de amor, que nos gera um apaixonamento sincero, maduro. Obrigado, Chefe. Que nos gera um apaixonamento sincero, maduro. Não baseado em emoções, em sentimentos, em amizades e em pessoas. Uma fonte inesgotável, uma fonte insaciável, uma fonte infinita de amor que jorra, aquele amor incondicional, aquele amor gratuito,
que me faz amar os jovens, que me faz entender a dor dos jovens e que me faz ofertar a vida por eles, que me faz entender as famílias, as dores das famílias e ofertar a minha vida por elas, que me faz entender a dor dos pobres e ofertar a minha vida por eles. Um amor gratuito e incondicional, que não espera nada em troca. Não precisa se satisfazer. Não precisa ter sentimentos, precisa ter decisão. Então, a partir disso, nós fomos vendo e reconhecendo. Precisávamos reconstruir. Toda a nossa formação comunitária está sendo reformulada. Todos os estágios de formação. E formação comunitária não é grade formativa. Isso é só um elemento. Engloba uma série de coisas, de vivência, de espiritualidade, de experiências, de direcionamentos, de vida de oração, de vida sacramental. Então, a culpa também era da comunidade, que não ofertava todo o amadurecimento e todo o enraizamento desta vocação e deste carisma, o que está sendo reconstruído. E aí vem o projeto Bom Pastor, vem a formação pessoal, porque não é só a comunitária. Formação comunitária é uma coisa, a formação pessoal é outra. É estar ali, cada um tem o seu acompanhador. E aí, aquele consagrado, aquele discípulo vocacional acompanha 3, que acompanha outros 3. Então, na verdade, eu acompanho 12. Os 9 que são acompanhados pelos meus 3 e os meus 3. E assim a gente vai fazendo todo um segmento, todo um discipulado dentro da comunidade. Mas aí depois a gente conversa sobre isso. Tem as famílias, né? As famílias, por exemplo, dos Filhos da Luz, elas não são mais divididas por tempo de consagração. Mas nós estamos dentro dos centros sociais. E que graça que está sendo isso, né? O discipulado vocacional também está prestes a começar a vivência. Eu estou, por exemplo, na família do Moura Brasil. A minha família é a do Moura Brasil, que vai inaugurar o centro social próximo sábado. Quando nós sentávamos ali, naquela casa que iria ser um prostíbulo infantil, e que o nosso pároco e o nosso vigário episcopal pediu, por favor, assumam. A gente não pode deixar essa casa virar isso. E aí nós fomos. É a igreja nos convocando. Isso é um sinal. Mas a gente teve que comprar a casa, né? A gente só não pagou ainda. Mas já compramos. Quando a gente via aquelas crianças sendo inseridas na prostituição, tão pequenininhas, sendo inseridas no tráfico, tão pequenininhas, nosso coração se inflamava, não de sentimentos, mas de gratidão a Deus, porque na verdade a gente sentia que éramos nós que precisávamos daquilo. Mais do que aquelas crianças que iriam ser inseridas na prostituição, que iriam ser inseridas no tráfico, Deus estava nos dando a chance de salvação, porque a nossa salvação estava ali. A nossa salvação não estava em simplesmente eu dizer assim, vou ser luz só na minha casa agora, vou cuidar só dos meus filhos. Me desculpe, mas a minha salvação não está só aqui. É impossível numa cidade como Fortaleza, a quinta mais violenta do mundo, eu ter a pretensão de achar que simplesmente ser luz no meu trabalho e na minha casa, eu vou cumprir a minha missão. É como você morar do lado de Auschwitz e pouco se importar para aquela realidade. A nossa família, antes de virar a família do Moura Brasil, a outra família que eu tinha nos consagrados, a gente antes da pandemia fez 2 encontros. Um na 31 de março, que foi o aniversário da Radassa. E aí a gente começou a entender, é isso, a família é isso. A gente foi lá para 31 de março, fez o aniversário da Radassa, uma criança de 4 anos que nunca tinha tido uma festa de aniversário. Fomos e convivemos e foi maravilhoso a experiência, partilhamos a vida. E um mês depois, já na pandemia, ela foi assassinada. Com tiros na cabeça, no corpo. Às vezes a nossa humanidade pensa, mas de que adiantou? A gente cantou os parabéns dela, mas o que aconteceu? Ela foi assassinada, não deu tempo. Deu tempo. Deu tempo daquelas pessoas que organizaram e que viveram aquela experiência ouvir a voz da Radassa um dia dizer, vinde benditos de meu Pai. Porque eu nunca tinha tido uma festa de aniversário.
e vocês me deram ela. É a voz de Jesus e a voz da Radassa, gritando dentro da sua alma. Depois a gente fez a do Samuel, lá no Janguru Sul, porque os nossos filhos conheceram o Samuel e ficaram impressionados que o Samuel já ia fazer 8 anos e nunca tinha tido uma festa de aniversário. Se eles tivessem conhecido as outras crianças, ele ia saber que a maioria também não tinham. Mas eles conheceram o Samuel e eles quiseram organizar. Bom, então vamos ver quando é a data de aniversário, quando é a... Perguntamos para a mãe dele. Ela não sabia nem quando é que ele tinha nascido. Mas a gente sabe, é próximo sábado. Você vai fazer 8 anos, Samuel, no próximo sábado. E aí nós fizemos a festa do Samuel. Os nossos filhos lá com Samuel, o paraíso. O paraíso. Uma família sendo família. Então são tantas coisas que estão acontecendo, mas que depois a gente vai partilhar com vocês. A gente sabe que a revelação definitiva do nosso eu ideal é o quê? É aquilo que o Carmadelli dizia ontem. São as nossas vestes. Vocês escutaram o Apocalipse 3 do Carmadelli ontem? Escutaram, né? Então, rezando com aquela passagem, que são as suas vestes? Que vestes brancas, alvejadas pelo sangue do Cordeiro, você precisa usar para ouvir a voz da Radassa e de Jesus? Quais são essas vestes brancas, alvejadas pelo sangue da cruz, que você precisa ouvir? Que você precisa vestir? É o carisma. É o carisma. Edith Stein, a revelação definitiva do meu eu ideal é a vivência concreta do carisma da minha família religiosa. É o carisma. É a vocação. Por isso que você é tão tentado e não sabe a viver a sua vocação. E aí aqui agora, nesse instante, a gente vai mergulhar em uma coisa nova, uma forma de se explicar, que nesse momento do retiro do DV e dos Filhos da Luz, a gente não partilhou. Porque, como eu disse, é nova na sua forma de se explicar. Então é como se fosse uma outra formação que nós vamos viver aqui agora. Porque para entender essa veste e para entender esse carisma, a gente precisa ir para o cerne do carisma. E de uma forma nova, que talvez seja uma chave. Uma chave para que definitivamente eu entenda o que é esse carisma. E eu possa ser esse carisma. Porque veja, não, como o Carmadelli falou ontem, não se trata de fazer, mas de ser. Tanto que quando a gente pergunta qual é o carisma da obra Lumen, você fala ser luz, sair de mim mesmo, ir ao encontro do outro, não é? Tudo bem, a gente pode continuar falando isso. Mas existe um cerne do carisma, que não é iluminar as trevas, que não pode ser um verbo, que não pode ser algo que você deve fazer. Porque hoje talvez você pode estar sendo trevas. Hoje talvez você pode estar disseminando ódio em algum lugar. Hoje talvez você pode ser um instrumento de fofoca, de murmuração, de mágoa, de ressentimento. Então você estar sendo trevas em um determinado local não significa que você não é luz. E que você não foi criado para ser luz. É por isso que vocação não é o que você faz. É por isso que vocação não é o que você é hoje também. Você não é isso que está aqui sentado nessa cadeira. Você é o que Deus pensa de você. E o que o Deus pensa de você não é o que você é hoje. Ele pensa muito mais sobre você. Muito mais. Ele pensa muito mais sobre você. E o que ele pensa sobre você é o que você é. Não o que os outros querem que você seja. Não o que o egoísmo tornou você. Não o que a indiferença tornou você. Não o que o pecado tornou você. Não o que as obscuridades tornou você. Você é o que Deus pensa de você. Você não é o que você pensa de você. Você é o que Deus pensa de você. Então, o que é esse cerne que não está ligado ao fazer nada? O encontro.
que a gente escuta tanto, mas parece que a gente ainda não entende, e parece que nas profundezas a gente ainda não consegue absorver e abraçar com toda a nossa força. E aí é isso que a gente vai partilhar agora, sobre as 3 sedes. Santo Agostinho falava de 2 sedes, né? E o Catecismo da Igreja Católica também fala de 2. Que é quando nós rezamos e nós temos sede de Deus, e Deus tem sede de nós. Mas no nosso carisma a gente poderia falar, para entender o encontro do ressuscitado com o abandonado, teologicamente falando, o que é isso? É o encontro de 3 sedes. É o encontro de 3 sedes. E a gente vai mergulhar nesse mistério agora. O que é o encontro de 3 sedes? Ali está o segredo das vestes brancas. No encontro de 3 sedes. A minha sede por Deus, a sede que o crucificado tem pelo abandonado, e a sede que o ressuscitado tem. A sede que eu tenho de Deus, e a sede que o ressuscitado tem do abandonado, e o abandonado tem do ressuscitado. A gente vai entender por que não existe maior explosão de alegria do que o encontro do ressuscitado com o abandonado. Porque as 3 sedes são saciadas. As 3 sedes são saciadas. E veja que resposta isso é para o mundo hoje. Primeiro, a sede do homem por Deus. Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Desde a aurora te procuro. De Ti tem sede a minha alma. Anela por Ti minha carne. Como terra deserta, seca, sem água. A sede gritante da alma do ser humano por Deus. Nós viemos de Deus, voltaremos para Deus. Todos os ateus, os agnósticos, todos os seres humanos. Viemos de Deus, voltaremos para Deus, o Alfa, o Ômega, o nosso Criador. No céu, se Deus quiser no céu, a nossa alma só vai querer saber de uma coisa: adorar Deus, adorar Deus, adorar. Ela não vai querer saber de mais nada. Lá não vão existir os filhos, não vão existir as famílias, não vai existir o marido nem a esposa. A sua alma só vai querer uma coisa: adorar Deus, adorar Deus, adorar Deus, sem parar, incessantemente, incessantemente, incessantemente. Porque a sua alma tem sede disso. Isto é a sua alma. Você não vai fazer mais nada. Talvez o seu corpo tenha escravizado tanto a sua alma que de repente você não consegue nem entender de onde você vai tirar forças e graças para adorar sem parar, sem dormir, sem se alimentar, né? É porque você vai voltar ao estado original da sua alma. A nossa alma tem sede do infinito. A nossa alma só se sacia com o infinito. Por isso que tudo que é finito não sacia a nossa alma. Nada sacia a nossa alma. Desafios, sonhos, buscas, pessoas, coisas, conquistas, prazer nenhum, poder nenhum, ter nenhum, nada sacia a nossa alma. E muitas vezes só aumenta a sede, aumenta a sede, aumenta a sede. A alma grita. Você imagina isso da alma ser escrava do corpo? Você sem beber água há muito tempo. Você num sol torrencial por dias. E você sem beber água, sem beber água, sem beber água. O seu corpo arquejando por água. Um monte de gente começou a beber agora água, viu? E aí você vê várias pessoas bebendo aquela água bem gelada. E você não pode falar e pedir.
Porque tem alguém prendendo a sua voz. Você está quase morrendo. Você está nos últimos minutos de vida, você vai morrer de sede. Você está prestes a morrer de sede. O seu corpo está desfalecendo. E você vê, a água gelada está ali, mas ninguém vê você, ninguém enxerga você. Você não consegue pedir pelo amor de Deus. Talvez seja a mesma coisa que você tem feito com a sua alma. A sua alma está gritando, eu quero Deus, eu quero mais. Eu quero comungar mais vezes. Eu quero adorar Cristo. Eu quero rezar mais, eu quero me alimentar mais. Por favor, me escuta. Mas o nosso corpo, ele tem buscado talvez outras coisas, bem-estar, tranquilidade, prazeres, ter poder. E veja, você está alimentando tanto o seu corpo que vai virar pó. Vai virar pó. A única certeza que você pode ter na vida é isso. Nenhuma outra certeza. Você vai morrer. A sua carne vai virar pó. Ela vai passar. O seu corpo vai passar. Tudo vai passar. Os problemas vão passar. O medo vai passar. Os desafios vão passar. As coisas vão passar. As pessoas vão passar. Tudo vai passar. Só Deus ficará. E a sua alma ficará. Como que você tem cuidado dela? Como que ela vai se apresentar diante de Deus? Com que vestes ela estará diante de Deus? São Padre Pio dizia que sentia o fedor das almas que pecavam. Do mesmo jeito que um corpo, quando ele vai entrando em putrefação, você vai sentindo aquele corpo está morto. Ele vai entrando em decomposição. Um mau cheiro terrível. Quando a nossa alma está morta, ela também entra em decomposição como a lepra. A nossa alma vai ficando carcomida, podre, morta. Deus sente esse cheiro. Nós não sentimos, nós não percebemos. Nós não imaginamos o que a nossa alma tem gritado de sede por Deus. Quanto tempo você gasta com o que passa? E quanto tempo você gasta com o que não passa? Sabe quando você acorda já preocupado com a série de coisas que você tem para fazer? Eu sou assim. Eu já acordo tenso. Eu já acordo ansioso com aquela monte de coisa que tem, um monte de desafio, um monte de problema. Eu já acordo com medo. Aí eu tenho duas opções. Eu posso ir tentar resolver, e pode ser até que eu consiga. Mas depois que eu resolver, vão aparecer outros problemas. E eu vou ficar de novo tenso. Ou eu posso ir rezar. E quando eu vou rezar, de manhã bem cedo, aquilo que me deixava tenso já ficou desse tamanhozinho. Porque já não vale mais nada aquilo. Se resolver está ótimo, se não resolver também, paciência. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E a graça de Deus está em mim. A minha alma está alimentada. A minha alma que estava sedenta está feliz, está alimentada. Eu dei a ela o principal, o que ela queria. As outras coisas vão passar. Pode ser como eu não queria, mas vai passar. Mas o principal está sendo alimentado. E aquilo que era desse tamanho se torna desse tamanhozinho. Salmo 42. Como a corça deseja as águas correntes, assim a minha alma anseia por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando hei de ir ver a face de Deus? Quer dizer que a nossa alma tem sede de Deus como a corça tem sede da água. E o que é isso? A corça nos desertos, ela se alimenta da cobra. Então o veneno da cobra, ela fica no estômago da corça.
Você imagina o desespero da corça por água, porque ela fica com veneno no estômago. Ela precisa urgente, é um desespero se alimentar daquela água. Uma sede absurda de água. Ela necessita, senão ela morre. É indispensável, ela precisa. E tem que ser água cristalina, tem que ser água pura. Não é qualquer água, não é lamaçal, não é água suja, não é água imunda. Ela precisa beber daquela água. Só aquela água límpida, cristalina vai saciar a corça. Então, assim como a corça tem sede da água, a minha alma tem sede de Deus. Para a gente continuar, vamos fechar os nossos olhos e cantar essa música que você já conhece. Só para o nosso coração, ele ir imergindo naquilo que Deus quer realizar hoje. Assim como uma corça, cante com força, suspira pelas águas, suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus, enche-me com força, enche-me, Espírito, enche-me, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus, com toda a sinceridade do seu coração, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, mais uma vez, a última vez, com toda força, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. Vamos ouvir só as vozes. Enche-me, Espírito. Enche-me, Espírito, enche-me, Espírito, enche-me, Espírito de Deus. São João Paulo II dizia que pecado é procurar Deus aonde não há Deus. É tentar saciar essa sede com o que não é Deus. Porque aí eu vou destruindo a minha alma, eu vou ferindo a minha alma. O pecado destrói a alma. Santa Teresa de Ávila dizia que o tamanho do nosso vazio é o tamanho de Deus. Existe um vazio enorme, enorme dentro de nós, que só o infinito pode preencher. O pecado que destrói a nossa alma, que suja a nossa alma, o que fazer? Confissão. São João Dom Bosco se confessava todos os dias, sabia? Porque ele queria estar em estado de graça todos os dias. São João Paulo II se confessava toda semana. A confissão. Com que frequência você tem se confessado? Aquela confissão totalmente sincera, com um sincero arrependimento, com um sincero propósito de mudança. Eu estou me confessando, totalmente decidido pelo céu, decidido pelo Evangelho. Quando você sai desta confissão, vivendo desta forma, você faz aquilo, você volta a sua alma ao estado original dela. As vestes estão brancas. Se você morrer ali, logo depois da confissão, não passa nem pelo purgatório. Mas se morrer com um pecado mortal, com um pecado grave contra um dos 10 mandamentos, também não passa nem no purgatório, porque vai direto para o inferno. O Pedro está rindo, não sei se é de medo. Nervoso, né? Mas é verdade, pessoal. A gente não pode ficar contando mentiras aqui, é verdade. Eu não vou amar a Deus porque eu tenho medo do inferno. Eu vou amar a Deus porque eu o amo, porque eu sou apaixonado por Ele.
Esse é o verdadeiro amor. Não é com medo do inferno. Mas isso é uma verdade que a gente não pode esconder. Se eu morrer em pecado mortal, eu não passo pelo purgatório, não. Então aqui a gente não está brincando, não. Aqui não é um clubezinho de amigos que a gente acha legal servir nos retiros e a gente acha bacana se encontrar e rezar um pouco, não. Isso aqui é muito sério. Muito sério. Muito sério. Nós estamos aqui tratando da sua salvação, da minha salvação. E a minha salvação, ela também passa pela sua. Nós somos um corpo. Cuidado. A santidade de um beneficia a santidade do outro. Se o seu não e a sua omissão, como eu falei, começa a decapitar, a mutilar esse corpo, nós também somos prejudicados de forma pessoal na nossa salvação. Porque a gente passa a não conseguir sozinho muitas vezes. Por isso que nós estamos interligados. O paralítico, quando estava ali deitado, e queria ser curado, ele queria andar. O que é que ele queria andar? Ele queria andar. Quando Jesus se aproxima dele, ele diz: meu Deus, eu vou andar, tudo que eu queria era andar. E aí Jesus diz: teus pecados estão perdoados. E parece que ia embora. Só porque os fariseus julgaram Jesus e disseram que nos pensamentos, quem é esse cara que pensa que é Deus, que pode perdoar pecado? Então, para eles entenderem, pode se levantar e andar. Mas não era o que Jesus tinha mais sede. O que Jesus tinha mais sede era de limpar os pecados daquele paralítico. O que ardia no coração da sede dele era de perdoar aqueles pecados e de salvar aquele homem. Curar não era nada comparado com o principal. Então, vamos avançar. Nós estamos ainda na primeira sede, na nossa sede de Deus. E aí, rezando com as moradas do Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila, que eu não sei se você conhece, a gente vê que a primeira e a segunda morada, a gente encontra uma via purgativa e purificativa, que se assemelha muito aos grupos de acolhida, aos grupos de aprofundamento, até o vocacional. Por quê? A gente vai explicar. A primeira e a segunda morada é quando eu vou me decidindo por Deus. É quando eu me decido pela santidade, é quando eu me decido pelo Evangelho, onde eu vou vencendo os meus pecados. Primeiro os mortais, depois os veniais. E eu vou lutando contra os pecados e eu vou conseguindo vencer eles, um por um. Eu vou combatendo, através da confissão. Quando eu caio, eu vou de novo, até o momento que sim, eu já consegui superá-los. A minha vida de oração, ela vai se intensificando, porque no início é muito difícil, eu não consigo rezar. Eu vou começando a me consumir, a servir, mas eu ainda tenho um apego ao mundo. Na primeira e na segunda morada, eu ainda tenho um apego ao mundo. Mas é um combate ao pecado. O reino de Deus é dos violentos, né? Tem um de vocês aqui, postulantes, que o WhatsApp tem uma frase lá da... Não sei como é que chama aquela frase que fica, mas que diz assim: eu quero ser santo, nem que seja a paulada. É um de vocês, viu? É exatamente isso. Eu quero ser santo, nem que seja a paulada. Porque o reino de Deus é dos violentos. É dos violentos. A sua carne, a concupiscência vai pedir, a língua vai tremer para falar mal de alguém. Pode morder a língua, deixa sair sangue. O reino de Deus é dos violentos. É combater sim. Isso é a primeira e a segunda morada. As mortificações, pelas consequências do pecado, porque eu estou ali em conversão, né? Estou me convertendo. Na confissão eu sou perdoado da culpa, eu sou absolvido da culpa, mas as consequências do pecado ficam, elas ficam no mundo, elas ficam em mim, através das mortificações, do jejum, eu vou limpando essas consequências do pecado. Portanto, é um tempo de purificação, é uma via de purificação, para você chegar em moradas fantásticas. Mas é preciso passar por esta, é preciso passar por isso. A terceira morada é uma via iluminativa.
que deve ser o tempo do postulantado, vamos dizer assim. A igreja chama de via iluminativa, que significa amadurecimento e crescimento. A alma não consegue mais ficar sem Jesus. Temos pressa de amar a Deus. Talvez alguém aqui pensou, eu já cheguei na terceira, mas hoje eu voltei para a primeira. Não tem problema. A própria Santa Teresa de Ávila dizia assim: não fique pensando em que morada você está. Isso não é bom, vai atrapalhar todo o processo. As moradas existem para eu entender o que eu preciso fazer e o que eu preciso viver. Ponto. Não precisa ficar tentando entender aonde você está. Então vamos continuar. Na terceira morada eu tenho um grande desejo de não ofender mais a Deus. Eu vou vivendo uma purificação pelas obras de misericórdia, especialmente. Isso tudo é a igreja que fala. Através das obras corporais e espirituais. Tem que doer, a igreja diz, tem que doer. Exatamente o que o Carmadélio disse ontem. Eu fiquei impressionado. Tem que doer. Esse se consumir, essas obras de misericórdia que a igreja fala, não é você dar o supérfluo e ficar longe. Não. Não é dar o supérfluo. Não é dar o tempo que sobra. Tem que doer. Só funciona se doer. Só funciona se me custar. Porque a minha vocação vale o quanto ela custa. Se ela não custa nada, ela não vale nada. Se a minha vocação é só os restos, ela não vale nada para mim. Tem que doer, tem que custar. O tempo postulantado é um tempo de se consumir, é um tempo de se gastar, é um tempo de intensificar a sua vida de oração, de intensificar a sua vida sacramental. É um tempo de intensificar o seu serviço, a missionariedade, a vida fraterna, a vida comunitária. Vida fraterna e vida comunitária não é a panelinha de amigos. Que muitas vezes, ao invés de ser uma fonte de alimento para a sua espiritualidade, pode ser um caminho de pecado. De falar mal de outras pessoas. Isso não é fraternidade. A sua panelinha de amigos não é a sua vida fraterna. A sua vida fraterna é isto aqui. E é você buscar aqueles que você menos conhece e amar o que você menos conhece. Amar o que você tem mais dificuldade de amar. Isso é vida fraterna. Isso é vida comunitária. Amar aquele que você tem mais dificuldade. Morrer para si mesmo, ir ao encontro dele. Isso é vida comunitária. Isso é vida fraterna. Então, intensificar esta vida comunitária. Intensificar essa vida fraterna. É um tempo de desapego, de despojamento. É um tempo do jovem rico. Ele já cumpria todos os mandamentos, mas isso não bastava. Ele precisava se desapegar de algo que ele era preso ainda. Entendeu? A primeira e a segunda morada já vive os mandamentos. Não é por acaso que a apostila do vocacional termina com o quê? A conversão. Olha que graça, né? Termina com a conversão em cada área da vida. Eu estou ali, vivendo uma conversão com aquela apostila Ser o Carisma. Eu vou me convertendo em várias áreas e dimensões da minha vida. Família, trabalho, igreja, os pobres, a Virgem Maria. Vida fraterna. Então é um tempo de conversão. O tempo postulantado agora, o jovem rico disse, eu já vivo todos os mandamentos. Mas o que é que ainda te prende? O que é que ainda impede você de ser livre? O que impede você de viver a perfeita alegria? O que te deixa ainda preso? O que deixa ainda o seu olhar sem brilho? O que te falta ainda? Quais são os seus apegos? Quais são os seus medos? Você tem medo de quê? Se tudo vai passar. É um tempo de despojamento. É um tempo de eliminar os parasitas. Sabe aquela criança que se alimenta e não engorda? Porque está cheia de verme, né? É um tempo de se eliminar os parasitas. E isso eu vou me santificando quando eu vou me gastando. E no Lumen isso é muito forte. Nos nossos escritos tem lá. O nosso caminho de santificação está no se consumir. Como uma vela que queima no altar.
Quanto mais eu vou me consumindo e me gastando, eu vou encontrando esse caminho de santificação. Isso é o tempo postulantado. É um tempo de um amor sincero, de um amor aos pobres, de um amor à humanidade, amor à igreja, ainda de combate ao egoísmo e à vaidade. Um tempo de amadurecimento, onde eu vou deixando a minha espiritualidade sentimentalista. O que é a espiritualidade sentimentalista? O padre Lagrange, que foi professor de Karol Wojtyla e do Ratzinger, ele diz que uma espiritualidade sentimentalista é quando eu amo mais a mim do que a Deus. E quando eu busco no amor do serviço me preencher. Ou seja, não é um amor a Cristo. Eu amo tocar. Eu amo servir nos retiros. Eu amo não sei o quê. Não, amo a Cristo. Ou seja, não são mais os sentimentos, não são mais as emoções, não são mais autoafirmações. Mas é uma maturidade. Eu vou entrando no amadurecimento na minha fé, na minha caminhada. Eu vou lutando para me configurar a Jesus ressuscitado. Um tempo de uma decisão mais profunda, de uma vida de intimidade. Um tempo de trabalhar a humildade, de trabalhar a paciência, de trabalhar as virtudes. Eu lembrei, rezando aqui por esse momento, de uma profecia do padre Alessandro. A gente precisava até partilhar com ele, se ele assistir essa parte aqui do vídeo. Ele mandou para a gente um tempo atrás um áudio, e no meio do áudio ele dizia assim, sobre a quaresma. Ele dizia assim: olha, o tempo da quaresma passou, perdão, era para eu ter mandado antes. Mas me veio que talvez vocês precisavam viver essa quaresma para se preparar para um tempo que há de vir. A gente falou, realmente já faz tempo que passou a quaresma quando chegou esse áudio. Mas tem a quaresma de São Miguel. E foi por causa disso que nós começamos a viver comunitariamente a quaresma de São Miguel. Foi por causa desse áudio. E veja, na quaresma de São Miguel, a comunidade direcionou: vamos viver mortificações, não foi? Vamos viver penitências, vamos viver uma quaresma realmente, vocês lembram? Ali nós estávamos... Como é que está o tempo, hein, Laiana? Só para eu saber aqui. 35 falta. Ali, Deus já estava conduzindo algo que a gente nem imaginava. Porque é como se a gente estivesse ali intensificando o tempo vocacional, o tempo de conversão, o tempo de purificação, né? Naquela quaresma de São Miguel, para nos preparar para essa via iluminativa, para esse período de amadurecimento. Veja como Deus conduz essa obra. A gente fica impressionado, né? Mesmo com as nossas misérias, com a nossa pequenez, como que Deus consegue, né, através de pessoas tão miseráveis, fazer o que Ele quer e falar o que Ele quer, né? Porque é impressionante, pessoal. Como é que pode um detalhe desse, um cuidado desse de Deus? Então não é invenção, não é o que a gente acha legal, não é o que alguém acha que é bom. Não, é o que Deus está falando. É a graça que Deus está derramando, e de fato está derramando. Alguns podem, como o Carmadélio disse ontem, estão com as roupas alvejadas pelo sangue do Cordeiro. Porque esses direcionamentos, que é a vontade de Deus, são acolhidos, são vividos. Outros estão frouxos ou estão nus, porque os direcionamentos passam por cima de você. E a voz de Deus, ela se torna em vão na sua caminhada. Por isso depois você não entende porque está morno. Depois você não entende porque está frio. Depois você não entende porque que esmoreceu. Porque Deus estava te avisando, Deus estava te conduzindo, Deus estava falando, Deus estava querendo te guiar. Como é importante isso. Então, para a gente ir fechando a primeira sede, vamos lembrar, o progresso é interior. A primazia é interior. O que é que concretamente depois desse retiro eu vou mudar? Preciso mudar. O que é que eu vou mudar no meu projeto de vida? Eu vou me preparar para esse tempo postulantado, né? O tempo postulantado, pessoal, oficialmente ele vai começar no dia 30 de janeiro. No encontro aqui no céu, que vão estar todos os filhos da luz, todos os discípulos vocacionais e todos os postulantes.
Nós vamos estar no ginásio da Casa do Menor. E neste dia 30 de janeiro, oficialmente começamos juntos as 3 realidades do tempo postulantado. Mas postulante só tem vocês. Que graça, né? Vocês precisam nos ensinar. Porque a graça de ser postulante, só você tem. Eu posso querer, mas eu não tenho. E a gente precisa aprender o que é. Porque outras pessoas vão vir. Muitos vocacionados vão vir para o tempo postulantado. E o que é o tempo postulantado? Nós vamos precisar escrever. Você precisa escrever. Como primeiro postulante da comunidade no carisma clarificado. Com os estatutos que estão na igreja para serem aprovados. Com os escritos que estão prontos. Você faz parte da primeira turma de postulantado. E depois você vai fazer parte da primeira do discipulado vocacional, né? E depois vai fazer também da primeira de consagração. Deus ama muito você, viu? Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Os filhos da luz estão esperando os postulantes. Nós temos sede de ver os postulantes sendo postulantes. Os filhos da luz precisam aprender com os postulantes o que é ser postulante. Nós estamos esperando vocês. João 4, se você tiver com a Bíblia, pode abrir, a Samaritana. Para a gente fechar a primeira sede, a gente vai rezar com uma música. Vai abrindo João 4. Você conhece bem. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos, né? Mas Jesus sabia que aquela samaritana, ela ia no poço meio-dia, por quê? Porque ela era adúltera. E ela não podia ir mais cedo junto com as outras mulheres. Então ela tinha que ir escondido meio-dia. Jesus já sabia disso e ele queria encontrá-la. Ele foi meio-dia para aquele poço. Porque ele tinha esse encontro marcado. Como hoje você também tem um encontro marcado com ele. Esse encontro hoje aqui está marcado há muito tempo. Eu não sei como é que está o seu coração. Eu não sei como é que andam os seus sentimentos, como é que andam os seus pensamentos. Eu não sei as tribulações que você tem passado. Eu não sei como é que você tem se sentido. Mas eu sei que aquela samaritana, ela não estava bem. Ela tinha que ir escondida, tirar água naquele sol torrente. Ela estava buscando, ela tinha sede de Deus. E aí Jesus chega. O que Jesus diz para ela? É isso aí, tia Paizinha. Dá-me desta água. Porque Jesus se antecipa. E aí a gente vai já falar, essa música aqui, ela vai introduzir as outras sedes. Como é que pode um Deus? Ele sabia que era ela que tinha que beber. Ele sabia que era ela que tinha sede. Ela necessitava urgentemente desta água viva. Essa sede que a gente acabou de partilhar aqui. Mas, inacreditavelmente, Deus tem mais sede do homem do que o homem tem sede de Deus. E Jesus se antecipa. O catecismo até diz assim, ó, se conhecesses, o parágrafo 25, 60. Se conhecesses o dom de Deus, que à beira dos poços, aonde vamos buscar a nossa água, aí é que Cristo vem ao encontro de todo ser humano. Ele antecipa-se a procurar-nos. E é Ele que nos pede de beber. Jesus tem sede. E o seu pedido brota das profundezas de Deus que nos deseja. Olha a sede que Deus tem. Olha a sede que Deus tem de você. Você não imagina a sede que Deus tem de você. Você não imagina a sede que Deus tem do seu coração. Você não imagina a sede que Deus tem de entrar nas profundezas do seu coração, naqueles lugares mais secretos, guardados, que ninguém vê, que ninguém sabe, aquela mágoa lá atrás, aquele medo, aquela aflição, aquele sentimento de indignidade, aquilo que você esconde de você mesmo. Quando Jesus diz, dá-me de beber, ela diz, como tu, sendo judeu, pede de beber para mim que sou samaritana? Se conhecesses o dom de Deus, tu mesmo me pediria de beber e eu te daria a água da vida. Então me dá, Senhor, dessa água. Vai lá
chama o teu marido e vem aqui. Não, eu não tenho marido. Dissestes a verdade, porque já tiveste 5 maridos e o que tem hoje não é teu. Mas ele quer ser o 7º marido dela. Um amor esponsal. Uma sede extraordinária de se configurar aquele coração. E aqui a gente começa a entender algo que parece que é difícil de entender. A sede que o ressuscitado tem de se configurar aos filhos de Deus. Uma sede ardente. Porque às vezes a gente diz assim, a sede que o crucificado tem do irmão mais abandonado, da criança mais abandonada, é uma sede. E a sede que o ressuscitado tem do miserável de Deus é outra sede. São 2 sedes. Uma sede se encarna. É aquele Cristo que o Papa Francisco diz assim, no Gaudete et Exsultate. Deus não tem medo, não tem medo. Ele ultrapassa sempre os nossos esquemas e não lhe metem medo às periferias. Ele próprio se faz periferia. Por isso, se ousamos ir às periferias, lá o encontraremos. Ele já estará lá. Jesus antecipa-se no coração daquele irmão, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sombria. Ele já está lá. Jesus crucificado e abandonado se encarna, é Mateus 25. Se encarnar significa carne sofredora de Cristo, significa obras corporais de misericórdia. Significa dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, visitar o preso, vestir o nu. Isso são as obras corporais de misericórdia. Aqui está a carne de Cristo, o Emanuel, o verbo encarnado, Jesus crucificado, Jesus abandonado, que tem sede, que não espera, que se antecipa, que vai, que traz para si toda dor. Que está encarnado em todos os pobres da humanidade, em todos os famintos, os sedentos, os humilhados, os desprezados, nos presidiários, nos enfermos. Aí às vezes o jovem diz assim, mas ele não me ama? Só esses? São 2 sedes. São 2 sedes. A sede que o ressuscitado tem de se encarnar espiritualmente em você é a mesma. Mas é a sede de se encarnar espiritualmente em você. Ele se antecipa, ele vai para o poço, ele te espera, ele marcou esse encontro com você hoje de manhã. Mas ele não consegue entrar se você não permitir. Aqui é preciso a sua liberdade. Aqui está o livre-arbítrio seu. Se você já esteve na prisão, se você já esteve no hospital, se você já passou fome, se você já passou sede, Jesus não perguntou se você autorizava ele ser a sua carne sofredora. Ele se antecipa e vai. Ele não pergunta se você quer. Ele se encarna. Aquela carne é a carne dele. Mas a samaritana, ela precisava dar uma resposta. O ressuscitado queria entrar na sua vida. Ardentemente, Cristo queria entrar na sua vida. Queria se encarnar espiritualmente. Queria que o olhar daquela mulher passasse a ser o seu olhar. Aqui havia unitiva, que talvez seja o tempo noviciado. A via unitiva, depois da via iluminativa, é quando eu estou configurado ao ressuscitado. É quando não são mais os meus olhos, mas é o olhar de Cristo. É quando não são mais as minhas palavras, mas são as palavras de Cristo. É quando não são mais as minhas mãos, mas são as mãos de Cristo. É quando não são mais os meus pensamentos, mas são os pensamentos de Cristo. É quando não são mais os meus sentimentos, mas são os sentimentos de Cristo. É quando já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aí eu consigo ser a presença da luz do ressuscitado no mundo. Porque não é do nosso amor que o mundo tem sede. Não é do nosso amor que as famílias precisam, os jovens, os irmãos, as crianças. Não é do nosso amor que o mundo espera. É desta presença. É dessa presença viva, ressuscitada. Mas essa presença, ela se configura quando eu toco no abandonado. A água viva que jorra do peito transpassado. O mesmo Cristo que na cruz disse, tenho sede.
É o Cristo que logo depois a lança transpassa o seu peito e ele jorra água viva. Porque ele tem sede de saciar a sua sede. A sede que ele tem do grito na cruz é a de saciar a sua sede. E é a sede que Santa Teresa escutou da boca de um irmão jogado em Calcutá, quando olhou nos seus olhos, estendeu as mãos e disse: tenho sede. Por isso que em todas as centenas de casas de Santa Teresa de Calcutá tem uma frase na capela: tenho sede. É Jesus crucificado ali, olhando para você e dizendo: eu tenho sede de ti. Eu tenho sede de jorrar do meu peito a água viva, que vai te fazer ressuscitar e gerar a presença do ressuscitado em ti. Portanto, é a mesma sede, é o mesmo ardor, é o mesmo desejo. Por isso que não existe maior alegria do que a explosão do encontro do ressuscitado com o abandonado. Porque as três sedes são saciadas. Porque a vontade de Deus acontece. Porque o sonho de Deus acontece. Porque os desígnios de Deus acontecem. Aqui está o cerne do nosso carisma, o encontro. O encontro. Aqui está o segredo das nossas vestes. É nesse encontro que nós podemos alvejar, limpar. Então a samaritana, quando ela escuta aquilo: tiveste 5 maridos e o que tem não é teu, ela começa a rasgar o coração dela. Por isso é isso que nós precisamos fazer hoje, pessoal. Rasgar o nosso coração. Não adianta você se esconder. Não adianta você fugir. Não adianta você se isolar. Eu vou pegar a letra da música aqui. Quer se encontrar com o amor? Quer se deparar com um olhar mais profundo? Vocês viram o olhar do seu Rubens? Com Deus tem jeito, não? Viram? Se você não viu, olha o olhar dele. Aquele olhar nos encontrou há 2 semanas atrás, né? E que loucura, ele foi parar na nossa casa. Vocês já viram como ele está transformado? Parece que ele está há 2 anos com a gente, né? Vocês viram? Glauco e Davi, não? Rapaz, em 15 dias parece que ele passou 15 anos. Porque é outra pessoa, né? Ele nos olhou, chorando de emoção por tudo aquilo que estava acontecendo. Vocês imaginam, né? Todos aqueles irmãos entrando na Canção Nova, uma coisa inédita. Vindo das ruas, entrando ali no rincão. Aonde o Padre Léo, o Padre Jonas pregaram tantas vezes, né, Rafael? E agora o Rafael deu o testemunho dele, não foi? Aqueles irmãos invadindo um rincão. E aquela presença sendo anunciada para o mundo. Jesus se tornando amado e conhecido através do anúncio desse mistério. Que graça, né? Porque a gente só pode amar aquilo que nós conhecemos. E se nós não conhecemos uma parte da vida de Cristo, significa que nós não conhecemos o Cristo por completo. Um carisma, a igreja diz que um carisma existe exatamente para tornar Cristo amado e conhecido através de um anúncio de um mistério da sua vida. A gente vê ali milhares, milhões de pessoas, talvez, conhecendo aquele Cristo que está ali. Um Cristo apaixonante. Quantas pessoas se apaixonaram por Deus, né? Nós nos apaixonamos por Deus. E quantos jovens olharam aquilo e disseram: meu Deus, que Deus louco. Era isso que eu estava procurando, era isso que eu tinha sede. Eu via só falar de um Deus longe, distante. Lá no fundo eu me questionava: será que esse Deus é Deus mesmo? Será que existe? Será que se sensibiliza? Será que é amor? Será que não está nem aí? Será que Ele está só ali? Quando eu vejo isso, quando eu vejo a minha mãe que morreu disso, quando eu vejo o meu filho... Aí quando ele entende exatamente isso aqui, que Jesus se antecipa, como ele se antecipou no poço de Jacó. Que amor absurdo, que Cristo extraordinário é esse, que Cristo fascinante é esse. Ele está sentado logo ali, ele está sentado logo ali, esperando você. Ansioso, sedento pelo seu coração, na beira de um poço profundo. Quantas riquezas Ele tem para te dar.
A sua alma tem arquejado de sede, você não sabe. E ele está ansioso, ele tem mais sede ainda de saciar essa sede. Ele tem tanta riqueza para te apresentar. Ele tem tanta sede de falar com você. Ele tem tanta sede de falar com você com o Santíssimo exposto. Ele tem tanta sede de percorrer as veias do seu corpo através da Sagrada Comunhão. Ele tem tanta sede de te encontrar nas favelas. Ele tem tanta sede de te encontrar nas ruas, de olhar nos seus olhos, de fazer jorrar a água viva do seu peito transpassado e lavar tanta coisa suja que nós temos. Ele tem tanta sede de te santificar. Ele tem tanta sede de salvar a sua família. A sua família que espera. Às vezes a sua família ela já está quase se convencendo com o seu testemunho. Olha, ele sempre foi assim de moda, de coisas, uma coisa uma hora, outra coisa, e ele muda e ele vai. Nada ele persevera, mas ali no lumen, na vocação, é algo mais profundo. Olha como ele está perseverando, olha a vida dele. As atitudes dele mudou, o jeito dele mudou, ele é diferente, ele ilumina as pessoas. Tem alguma coisa aí, você já está quase convencendo a sua família, quando você resolve simplesmente pular da barca. Aí a família diz, isso aí mesmo, deixa pra lá. Contra testemunho, já não vive mais, deixa pra lá. A sua família que você é responsável de salvá-los. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao Deus sedento? Que tal? Que tal saciar essa sede de Jesus? De saciar a sua sede. Parece que o poço é fundo, mas se conhecesses o dom do Deus sedento, sede de ganhar o teu coração, sede que tu tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas você quer fugir, você quer mentir, você quer se isolar. Mas no fundo, o poço é fundo e você tem medo de enfrentar. Vai lá, chama a tua verdade e vem aqui. Vai lá, chama o teu marido e vem aqui, ele disse para a samaritana, né? Vai você lá, chama a tua verdade. Vai lá, dentro do teu coração, das profundezas do teu coração, traz toda a tua verdade e vem aqui. Traz os teus medos, os teus pecados, as tuas fraquezas, as tuas aflições, as tuas tristezas, as tuas angústias, os teus questionamentos e vem aqui. Conta para ele como você está. E deixa ele falar quem você é. Deixa ele falar quem você é. Ele disse para a samaritana, deixa ele falar quem você é. Durante essa música, quando você estiver rezando, não se esconda, não fuja. Rasgue o seu coração. Deixa Deus falar com você. O seu amor é tudo que você precisa ter, tudo. O amor dele é tudo que você precisa ter. Você não precisa de mais nada. O amor desse Deus que só quer te libertar. Ele te quer ver livre. É essa liberdade que falta ainda em você. Você tem dado passos, você deu passos. Mas você ainda não é totalmente livre. Tem algo que te prende. O que te prende? Qual é o seu Isaac? O que se Deus pedisse hoje, como ele foi no ponto certo ali no jovem rico, o que se Deus te pedisse hoje você não daria? É uma mágoa, é um ressentimento, é um pecado? O que é? É um apego? Você precisa ter coragem e o levar ao lugar sagrado que tu tens. Leva esse Cristo ao lugar sagrado que tu tens, no mais profundo da sua alma hoje. Aonde estão os segredos que ninguém vê?
Aonde está o sonho de ser livre? Livre. A verdade te libertará. Por isso, não esconda a verdade. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo, é Ele quem te saciará. Te saciará. É Ele quem te saciará. Vamos fechar nossos olhos um instante? Escute essa música ou cante essa música, se você já conhece. E viva esse momento. Ele marcou esse encontro com você. Quer se encontrar com o amor, quer se deparar com o olhar mais profundo. Ele está sentado logo ali, na beira de um poço e uma sede de amar. Que tal sentar naquele poço e dar de beber ao teu sedento? Parece que o poço é fundo, mas se conhecesse o dom do Deus sedento, do Deus sedento. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, sede de ganhar teu coração. Mas quer fugir e mentir, se esconder, se isolar. Rasgue o seu coração agora. Mas no fundo o poço é fundo, tem medo de enfrentar. Vai lá, chama tua verdade, vem aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá, rasga o teu coração e vem aqui. Conta para ele como está. Deixa ele falar quem você é. O seu amor é tudo que você precisa ter. O amor desse Deus só quer te libertar. Você precisa ter coragem e o levar Ao lugar sagrado. ao lugar sagrado que tu tens. Onde estão os segredos? Onde estão os segredos que ninguém vê? Onde está o sonho? Onde está o sonho de ser livre, livre? A verdade te libertará. O amor não vai te condenar. O amor não vai te condenar. E no fim de tudo, E no fim de tudo é Ele quem te saciará. Te saciará. Te saciará. é Ele quem. É Ele quem te saciará. Sede de ganhar teu coração. Sede de ganhar teu coração, sede de que tenha sede dele, Sede de ganhar o teu coração. sede de ganhar teu coração. Amém. A gente está se preparando para a adoração, que vai acontecer daqui a 10 minutos. E para a gente ir concluindo aqui. Vocês entenderam as 3 sedes, né? A sede que nós temos de Deus, a sede que o ressuscitado tem e a sede que o crucificado tem.
A sede que o ressuscitado tem é aquela sede que se atrai pela miséria humana, pelo pecado, pela ausência de Deus. Quanto mais miserável de Deus, mais o ressuscitado arde de desejo e de sede por nós. Mais o amor hesed, o amor misericordioso, arde de desejo por nós. Ele não chega para a samaritana dizendo que veio saciar a sede dela. Ele chega sedento dela. Uma sede incalculável. Porque Ele quer te dar algo que você ainda nem conhece. Mesmo com tanto tempo de caminhada. Algo que você ainda não provou. O Rafael me dizia lá no Com Deus Tem Jeito. A experiência com Deus, ele dizia para alguns padres também, a experiência com Deus, ela sacia, ela me dá algo que nenhuma droga me deu em toda a minha vida. Nesse encontro, Jesus quer realizar algo novo no seu coração. O ressuscitado, Ele quer ressuscitar você que está morto, que está adormecido, que está anestesiado, aquele eu ideal, aquilo que o Criador criou você para ser. E Ele quer te levar, aqui está o encontro, né? É por isso que Ele tem sede que você o encontre. Quais são as sedes? O crucificado, ele tem sede de sentir a dor dos filhos de Deus. Não porque ele gosta. No Getsemane ele falou, Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Mas se na sua liberdade você está lá, ele vai. Ele tem sede de sentir a sua dor. Ele mesmo sendo 100% homem, você imagina, 100% homem e 100% Deus, mais 100% homem. Ele ter sede de sentir na sua carne, sendo 100% homem como você é 100% homem. É por isso que ele suou sangue no Getsemane. Para você suar sangue, você sabe. Tem médico aí, né? Quer explicar, Tiago, o que acontece para suar sangue? Eu vou falar e tu me corrige. As glândulas sudoríparas, as veias capilares precisam se romper, porque o ser humano ele está num estado absurdo, extraordinário, de medo, de agonia. É um caso raríssimo de acontecer. E Jesus, sendo 100% homem, sentiu isso no Getsemane. Ele estava apavorado. Ele não queria, não. Se possível, afasta de mim esse cálice. Como ele não queria estar encarnado em tantas crianças que são hoje assassinadas. Ele não queria sentir aquela bala na carne dele, no corpo da Radassa, não. Ele não queria cair ensanguentado como aquela criança no chão, não. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas como não tem quem ama a Radassa, não tem quem cuide da Radassa, não tem quem oferte a vida para evangelizar aquela comunidade, aquelas pessoas, como faltam cristãos, porque estão preocupados só com as suas coisas, e larga a mão à família dos outros, deixa as crianças morrer, não é a minha. Jesus não queria, não. Mas aquela bala que entrou na cabeça da Radassa era a bala entrando na cabeça de Cristo. Ele não queria, não, mas ele tem sede de sentir aquela dor. Porque ele não suporta a Radassa sentir sozinha aquilo. Ele não suporta a Radassa sentir aquilo sozinha. Ele tem sede de sentir a dor dos filhos de Deus. E você imagina todas as dores ao mesmo tempo. De todos os enfermos do mundo, de todas as pessoas que estão em filas de hospitais agora morrendo,
Que Deus é esse? Veja, não esqueça disso, sendo 100% homem, é 100% Deus, e ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje, por toda a eternidade. Que Cristo é esse? Que amor é esse? Que não consegue ficar parado, que se antecipa, que vai. Ele tem sede que você o encontre lá. Ele tem sede que você salve a vida da Radassa. Ele tem sede que você alivie a sua dor. Ele tem sede que você o ame. Ele tem sede que aquele irmão, ele tem sede que o Nivandro saia do Ferreira. Ele tem sede que o Rafael saia das ruas de Salvador. Ele tem sede que o Rafael se configure ao ressuscitado. Ele tem sede, o abandonado tem sede, o crucificado que está ali tem sede. Ele não quer ficar nas ruas de Salvador no Rafael. Ele não quer ficar na Praça do Ferreira. Ele não queria estar morto hoje no Nivandro. Ele tem sede, ele tem sede, ele tem sede. E o Cristo ressuscitado tem a mesma sede do miserável de Deus. O Cristo ressuscitado tem sede de encontrar o abandonado, porque quer iluminar a vida daquele filho de Deus desprezado. O Cristo ressuscitado tem sede do abandonado, porque ele sabe que a sua salvação está lá. Isso é uma verdade evangélica. Vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos. Mas Senhor, nós curamos no Teu nome, nós evangelizamos no Teu nome, nós pregamos, a gente organizou um monte de coisa, a gente fez um monte de coisa, não te conheço, porque eu tive fome e não me deste de comer. É uma verdade evangélica. Por isso que, em todo o pontificado do Papa Francisco, o Vatican News afirma que a passagem que ele mais cita é Mateus 25. E não tem nada a ver com social, não. Tem a ver com salvação. Tem a ver com evangelho. Porque a sede que Cristo tem é de salvação. E o seu vigário tem a mesma sede. Que os filhos de Deus sejam salvos. E o que o Mateus 25 fala é de salvação. Ou de condenação. E Jesus tem sede, Jesus tem sede, Jesus tem sede. O ressuscitado tem sede também que você vá ao encontro do abandonado, porque é a sua salvação. É daquele peito transpassado que jorra água viva. Nos dias de hoje, nesse tempo sombrio e nebuloso de egocentrismo, de indiferença e de relativismo. Aquela santa colombiana que teve o ovário todo incinerado, como é o nome dela? Santa não, está viva, desculpa. Glória Apolo, está viva ainda. Aquela mulher que teve aquela experiência, né? Vocês conhecem. Quando ela fez, e a igreja reconhece a experiência dela. Quando ela fez a experiência de ir no inferno, ela relata que o maior caso de condenação que estava lá era Mateus 25. Nos dias de hoje é isso. É por isso que o vigário de Cristo é vigário de Cristo. E ele é a voz de Deus. E ele tem que anunciar. Milhares e milhões de pessoas estão indo para o inferno por causa do egoísmo. E a cura dessa enfermidade está no coração transpassado do Verbo encarnado, no Emmanuel. Precisamos levar os jovens para tocar lá urgente. A coisa é feia e o que vem por aí é pior ainda. Eu vejo os meus filhos convivendo com outras crianças, as conversas é triste. E o nosso coração sofre. É triste o que vem por aí. Quem vai ser resposta? Quem vai levar os jovens para entender tudo isso? Para se apaixonar por esse Cristo através da música, através do pastoreio, através das artes, através da comunicação, através da intercessão, através da pregação, através do pastoreio. Quem eu enviarei? Quem irá por mim? Quem irá por mim? Quem eu enviarei? Você foi escolhido por Deus. O tempo está acabando, 1 minuto. A sede é grande. Depois a gente manda por escrito para vocês, para a gente rezar com tudo isso e se alimentar.
Porque é uma graça enorme, pessoal. A gente não tem ideia desse tesouro que nos é confiado, que é esse carisma. Que não é nenhum motivo de orgulho, não é uma coroa que você recebeu, não. Pelo contrário. É uma responsabilidade enorme. Não tem coroa. Ah, é muito bonito, é aquilo. Sim, responsabilidade. É isso. Deus confia em você. Mesmo que você não confie em você. Deus confia em você. Mesmo você se sentindo miserável, fraco, pequeno, indigno, exatamente como eu me sinto. Deus confia em você. Qual é a sua decisão hoje? Postulante da obra Lumen. Quando a gente vê as turmas de discipulado vocacional se consagrando, que graça. Partilhar com cada um, sabe? Naquela hora a gente sente a presença do anjo da guarda daquela pessoa. Porque ela entendeu quem ela é. Quantas pessoas morrem sem saber o que são? Quantas pessoas morrem sem saber para que elas foram criadas? Quantas? Quando aquela pessoa dá o sim dela, né? E a gente viu aqui as duas últimas famílias, né? Agora recentemente. 40 novos filhos da luz se consagraram durante a pandemia, né? Cada filho da luz que ia dando o sim dele ali. E que depois na Santa Missa, diante de Jesus Eucarístico, diante de Persona Christi, o sacerdote, ali no sacrifício do altar, ofertava a sua vida e dizia: eu nasci para isso. A gente sentia como que a igreja é triunfante, militante, padecente, unida. Nosso carisma deve estar nesses três lugares, nessas três dimensões. Existem pessoas que têm o nosso carisma nessas três dimensões. As três igrejas reunidas ali. O anjo da guarda ali, louvando e bendizendo, porque finalmente ele entendeu quem ele é. O que o anjo da guarda mais espera é que o seu protegido, né? Ele entenda quem ele é. E você imagina a tentação que existe para você não entender quem você é. Porque se você entender o que você é, se fores o que devereis ser, incendiareis o mundo. Qualquer brecha que você dá, o inimigo aproveita para te confundir, para gerar obscuridade. Sentimento de indignidade, você pode ter certeza que não vem de Deus. É tentação. Ah, eu me sinto muito pequeno, eu me sinto muito indigno. E aí você sente como um dedo apontando para você. É o dedo do inimigo. Esse dedo que aponta para você é do inimigo. Que te impede, que te paralisa. Que te impede de rasgar o coração nessa manhã. Que te impede de dar passos concretos. Que te impede de avançar em águas mais profundas. Que te paralisa. Que tira a tua atenção. Que nesse momento tira a tua atenção. Que te distrai. Que distrai o teu coração. É Ele que mais quer que você volte desse retiro sem entender ainda quem você é. Mas quem dá a sentença do que vai acontecer é só uma pessoa. Só uma pessoa. Você mesmo. A chave foi dada na sua mão. A verdade nós estamos anunciando. O carisma nós estamos anunciando. Os direcionamentos estão sendo anunciados. O caminho está sendo anunciado. A porta estreita é o caminho certo. É aquele que dói. Não o largo e espaçoso que conduz à perdição. É a porta estreita, o caminho certo.